Desde os homens caçadores das primeiras eras, eram eles quem podiam oficialmente trabalhar, estudar, votar e filosofar. Por muito tempo, a vida pública e intelectual foi quase exclusivamente do homem. Ainda que as mulheres exercessem sua intelectualidade, raramente iam para as capas dos livros, e tantas foram descreditadas e desacreditadas. Assim, a história do mundo vem sendo contada de forma parcial. As intelectuais de hoje buscam resgatar do apagamento suas antecessoras para, junto a elas, criar um mundo onde a segregação por gênero, cor, lugar de origem e classe social não determine mais quem deve ou não participar e contar a história do mundo. Filosofia, substantivo feminino. Tema desta série do Café Filosófico. A produção intelectual das mulheres filósofas ao longo do tempo finalmente vem ganhando o lugar e destaque que sempre mereceu. Um resgate a que se dedicam, entre outras, 4 mulheres filósofas contemporâneas: Nastassia Pugliese, Mariléia de Almeida, Maria Clara Dias e Carla Rodrigues. Este programa reúne momentos de importantes reflexões feitas por elas e pelo público do Café Filosófico. Como todo este conhecimento que está sendo revisitado, redescoberto, impacta a própria história da filosofia? Eu acho muito importante a gente falar de cânone, né? Eu não abro mão dessa palavra, né? Desse vocabulário, né? Porque ele é muito informativo, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no cânone da filosofia moderna, a gente pensa em alguns autores que não podem deixar de estar presentes quando a gente fala em filosofia moderna. A gente fala em Descartes, em Spinoza, em Kant, Hume, Locke, Berkeley. Quando a gente fala sobre cânone, então, a gente revela o nosso posicionamento, né? A gente revela quem a gente acha importante, a gente revela as nossas expectativas. O problema de falar de cânone, quando a gente fala de projeto de resgate, é que a pergunta é: a gente abandona o cânone? Ou a gente cria um novo cânone de mulheres filósofas? E aí eu acho que, colocado nesses termos, realmente cânone passa a não ser um conceito interessante, né? Porque a gente não quer abandonar a história tradicional da filosofia. Não é de interesse a gente apagar, realizar com os autores canônicos a mesma coisa que foi realizada com as mulheres filósofas. Não é de interesse apagar ninguém do cânone. E aí, então, eu acho que o modo interessante de se falar de cânone, né, é para que ele justamente revele as nossas expectativas, né, sobre as obras que são importantes, os temas que consideramos importantes na história da filosofia, mas é um conceito que nos ajuda a estabelecer pontes, a realizar conversas, porque, afinal de contas, essas obras de mulheres filósofas estão em processo de ser estudadas. É preciso que a gente faça uso de todo o nosso conhecimento em história da filosofia para estudá-las também, né? Então, eu acho que é isso, né? O cânone ele estabelece pontes, ele cria conversas entre autores que conhecemos e autores que desconhecemos. Ele ajuda a gente a conhecer melhor os autores que não conhecemos, as autoras que não conhecemos. E aí é muito interessante que, quando a gente fala de cânone e a gente revela esses preconceitos, a gente chega assim na história da filosofia no Brasil, e a história canônica da filosofia no Brasil é uma história cheia de preconceitos, né? É uma história que é muito ligada ao modo como a história da literatura brasileira é tratada também. E aí, enfim, eu sou uma fã do Antônio Cândido, mas em algum momento ele diz que a nossa literatura é um galho secundário da literatura portuguesa, que, por sua vez, é um arbusto, né, de segunda ordem na literatura universal. Então, você imagina, se a nossa literatura, que já é amplamente reconhecida como tendo feito grandes contribuições para a literatura universal hoje, né? Você pensar em filósofos e filósofas brasileiras, né? O projeto de escrever, né, de contar e de pensar de modo complexo a história da filosofia no Brasil não é um projeto fácil, né? A primeira história da filosofia escrita no Brasil,
de que se tem notícia, né? É uma obra de 1878 do Silvio Romero, em que ele abre essa obra dizendo: eu vou falar sobre filosofia no Brasil, mas contenha um riso. Eu vou argumentar que existem pessoas, né, que estão dispostas, homens habilitados a performar essa tarefa. Homens habilitados a performar essa tarefa. Né? Então é isso, é importante a gente falar de cânone, porque o cânone traz o tradicional, né? E aí, a partir do momento que a gente se depara com o tradicional, a gente pode, então, fazer uma reflexão crítica sobre, justamente, o cânone e alargá-lo, né? E ampliá-lo enfim, trazer novas vozes. A tradição filosófica, ela, pelo menos para mim, ela serve como uma interlocutora, né? Quer dizer, na verdade, eu acho que a gente tem que ler a tradição filosófica tentando retirar dela o que for de mais interessante, de mais importante para a produção do nosso próprio pensamento, né? Então, é claro, eu diria que, para mim, a tradição filosófica trouxe muito, né? Durante anos eu trabalhei junto a essa tradição filosófica justamente para chegar ao momento de crítica que eu realizo já nos últimos anos, né? Agora, o problema é o modo como a gente encara a tradição filosófica. A gente encara de tal forma que a gente fica cego para certas coisas. Em que exatamente eles estavam pensando quando eles supuseram que a dignidade, quer dizer, isso é um conceito kantiano, né? A dignidade humana e a caracterização do homem como um fim em si mesmo era garantida pelo poder de autodeterminação, né, pela autonomia, que é algo que muitos seres humanos não têm. Porque qualquer pessoa que não seja da filosofia não vai negar que um bebê é objeto de consideração moral. Eu acho que a gente tem que olhar para a tradição com um olhar crítico também e tentar imaginar que essa tradição fez o que ela foi capaz de fazer com as limitações da sua época, né? Agora, que hoje em dia, a gente ainda reproduza esse tipo de pensamento sem nenhuma percepção crítica, isso me parece absurdo e muito pouco filosófico. Mas eu acho que isso é uma característica da nossa subordinação, né, ao pensamento colonial. A gente acha que a gente não pode fazer, mesmo que a gente ache alguma coisa óbvia, se aquilo foi dito por um filósofo consagrado, a gente não pode criticar, né? Então, a gente tem que ajeitar aquele pensamento dele, né? E eu acho que não, eu acho que o respeito a um filósofo tradicional significa justamente o levar a sério qual era o objetivo da filosofia daquele filósofo e, a partir daí, dialogar com ele. E dialogar no sentido crítico, né? Porque eles não gostariam que nós fôssemos meros reprodutores da sua fala, do seu pensamento. Eles querem que nós levemos adiante aquilo que eles pensaram, as críticas que eles fizeram, né? E é justamente nesse sentido que eu busco não apenas dialogar com a tradição filosófica ocidental, né? Mas também com a perspectiva decolonial, né? Tentando não colocar de lado, mas tentar acrescentar tudo aquilo que nós gostaríamos de ver acrescido a um pensamento que serve à nossa sociedade. Porque não nos adianta, por exemplo, falar de uma concepção ideal de justiça, porque nenhum de nós vive numa sociedade ideal, nem os norte-americanos, nem nenhum europeu. A sociedade ideal não existe. Por que fazer uma concepção de justiça para uma sociedade ideal? A gente vive em sociedades concretas. E uma boa concepção de justiça é uma concepção de justiça que dê conta de problemas de sociedades concretas, que possa servir de instrumento para essas sociedades, né? Então, eu acho que a academia ela precisa se renovar. Ela precisa passar uma concepção da própria filosofia que seja dinâmica. A filosofia não como uma mera reprodução do que se pensou em um determinado momento histórico, mas como uma produção de saber, de conhecimento e de crítica da própria sociedade, né? E, para isso, ela precisa se oxigenar. Ela precisa, de alguma forma, assumir que, muitas vezes, o que está fora da academia apresenta muito mais, né, ou nos diz muito mais do que aquilo que os próprios livros filosóficos tradicionais têm a nos dizer, né? Eu
por exemplo, trabalho com ética já há muitos anos, eu recorro muito às obras de arte, aos filmes e aos livros, porque eu, sinceramente, eu aprendo muito mais vendo um determinado filme do que lendo a crítica da razão prática. Né? Ou não que Kant seja menor do que qualquer escritor, mas é porque, através de uma obra de arte, eu sou cooptada a ocupar um lugar, uma subjetividade que não é a minha. E eu não consigo fazer isso com Kant, por mais que eu tente exercer o teatro filosófico, né, de pensar a imparcialidade do princípio de universalização e etc. Agora, quando eu estou vendo um filme, né, só para dar um exemplo, por exemplo, A Bela que Dorme, e eu estou discutindo com os meus alunos questão da eutanásia, né, gente, aquele filme traz tantos argumentos e de uma forma tão pungente que o que ele consegue mostrar é que nenhuma dessas questões tem uma resposta simples. Nenhuma dessas questões tem uma resposta. Nós precisaríamos, de fato, ser capazes de nos colocar em cada uma daquelas vidas para entender por que certas posições são assumidas, né? Então, eu diria isso. Eu acho que a academia ela precisa perceber isso, né? Ela precisa perceber que existem outras formas também de produção de saber e de conhecimento que não são meramente os recursos aos textos tradicionais. No próximo bloco... Que mundo que você quer viver? Você quer viver num mundo em que a juventude negra continua sendo assassinada porque é negra? Num mundo em que as mulheres estão tomando o espaço que nunca tiveram, surge a questão: como ficam os homens? Será que eles podem ser aliados nas lutas feministas? Ou será que os nossos objetivos e visões de mundo são fundamentalmente incompatíveis? Qual será o lugar masculino nesse novo mundo? Afinal, pode um homem ser feminista? A discriminação que pela qual a mulher passa ao longo da vida. Mas eu acho, sim, que um homem pode ser solidário à causa feminista, no sentido de reconhecer que ele tem, né, um privilégio na vida social e que esse privilégio coloca ele com uma responsabilidade em relação ao que nós, mulheres, experimentamos. Então, uma coisa que eu observo e que eu acho muito interessante é quando pais de meninas se tornam feministas, porque eles percebem que as suas filhas vão ser discriminadas. E aí tem uma virada. É muito interessante. Alguém que não tinha, um homem que nunca tinha pensado sobre isso, porque nunca tinha sido diretamente afetado por isso, de repente tem uma filha adolescente que começa a sofrer certas formas de discriminação ou a ficar vulnerável a certas formas de violência que a gente sabe que existem contra os corpos das mulheres e de repente, esses homens, esses pais, se descobrem solidários à causa feminista porque percebem que não querem que as suas filhas fiquem vulneráveis a segregações, sejam sociais, sejam culturais e, mais ainda, né, as formas de violência que existem contra as mulheres, né? Estou aqui falando de violência doméstica, feminicídio, enfim, abuso sexual, várias formas de reduzir uma mulher a uma corporalidade violável. A Maria Firmina diz assim que no mundo político foi utilizada como retórica de compensação que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E a pergunta que ela faz é, atrás de uma grande mulher, tem uma construção solitária ou um movimento coletivo? Que pergunta ótima. Sim, é um adágio comum de ouvir, né? Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher.
O meu avô usa muito essa expressão e ele fala assim: e eu tiro essa mulher de trás e dou a mão para ela, ela caminha ao meu lado. E é interessante, né? Porque eu fico me perguntando como é esse caminhar ao lado, né? Essa mulher também é uma grande mulher e esse homem é um grande homem. E quem é essa mulher ao lado de um grande homem, ainda que ao lado? O que essa fala traz, né? Esse adágio traz: atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Bom, reproduz, né, as expectativas sociais de que a mulher ela ocupa o espaço da casa para permitir que o homem vivencie a sua carreira, né, seja o provedor e conquiste grandes coisas, né? Eu estava até perguntando para um professor amigo meu outro dia, assim, você conta a história das grandes navegações, né? Houve grandes navegadoras nas caravelas, né? Qual era o espaço ocupado por mulheres? Tinham mulheres que conheciam o céu, os mares? Por que a gente não ouve falar das grandes navegadoras? E ele ficou pensando: mas isso é uma pesquisa histórica. Eu falei: pois é. A Silvia Federici, né, na obra dela, Caliban e a Bruxa, mostra, né, que a formação do capitalismo depende dessa divisão de trabalho, né, dentro de casa, né? Porque, afinal de contas, o trabalho doméstico passa a ser um trabalho não remunerado e que permite o desenvolvimento das profissões, né, e esse lugar social dado ao homem de provedor e de trabalhador, né? E aí a pergunta é: atrás de uma grande mulher existe um movimento solitário ou existe uma vivência, né, solitária ou um movimento? Eu acho que os dois, né, ao longo da história, eu acho que justamente era um pouco isso, assim, no momento do protofeminismo, né, que as mulheres estão ali tentando mostrar que a situação é uma situação de desigualdade, né, que o lugar no qual elas se encontram é um lugar social que precisa ser transformado. Tem uma solidão que inclusive é esperada que seja vivenciada, né? É esperado que a mulher consiga aguentar o sofrimento em silêncio, né? O sofrimento de ser mulher e ter a sua capacidade de ação limitada, né? Pelos costumes. Mas eu acho que hoje, né? E eu acho que essa é uma grande contribuição do movimento feminista, né? A experiência vem em onda, né? A experiência vem compartilhada. E aí a gente vê cada vez mais assim, a vivência coletiva, né? E a força das ideias quando elas são reivindicadas por muitas mulheres ao mesmo tempo, né? E homens também, né? Mas assim, quando as ideias elas formam o que o feminismo chama de ondas, né? Tem um impacto maior. E aí, nesse sentido, o movimento acolhe também. E é por isso que ele é tão potente, né? Porque ele acolhe o sofrimento. É muito importante isso. O movimento feminista, ele acolhe o sofrimento feminino. E ele procura mostrar que a reivindicação pode gerar um impacto na nossa própria experiência, né? Na nossa própria vivência, né? O impacto de deixar de sofrer, né? Parar de sofrer, de diminuir a violência, de diminuir o sofrimento, de diminuir a dor e poder vivenciar uma outra coisa. Um projeto também de feminista que não reconhece a ação, a experiência, as ações de vários homens que estão implicados também na luta feminista, no antirracismo, no antissexismo, também precisa ser revisto. Então, a gente existem hoje já existiram homens que estão implicados, que o fato de não serem diretamente, né, não terem seus corpos afetados, aí faz com que a pessoa precisa ter uma dobra ética e uma vontade, um esforço maior, no sentido de que não tem o seu corpo diretamente afetado. Mas aí a dobra ética é: que mundo essa pessoa quer viver? Ela tem que fazer essa pergunta. Que mundo que você quer viver? Você quer viver num mundo em que a juventude negra continua sendo assassinada porque é negra, um homem negro morre porque tem um guarda-chuva, um mundo em que as mulheres negras
morre mais de feminicídio, que a população indígena tá ameaçada. Que mundo que você quer ver? Acho que essa é uma pergunta central. E aí, nessa dimensão, ele está falando do protagonismo, nós sempre seremos, em algumas lutas, nós seremos aliados. Nem todas as lutas, né, que a gente é aliado, a gente precisa ser protagonista, a gente vai ser aliado, a gente é parceiro, porque eu desejo essa transformação. E esse grupo que está sendo oprimido, que está produzindo conhecimento, experiências, saberes, eu vou aprender com esse grupo. Eu aprendo todos os dias com as pessoas trans, com as mulheres trans. Eu sou uma aliada, porque nessa luta não preciso ser uma mulher trans. Eu não preciso ser uma mulher trans para poder me aliar, né, e para ser parceira. Essa é uma pergunta, uma dobra ética. Aquilo que não nos afeta, como é que a gente se torna aliada porque a gente deseja viver num mundo diferente? A Cristiane Vieira pergunta se a busca pela paridade do gênero estaria condicionada à garantia de que a mulher não cometerá os mesmos erros que os homens. Acho que não. Acho que as mulheres têm que ter o direito de errar igual aos homens, né? Eu acho que a busca da paridade de gênero é uma forma da gente retomar o problema da universalidade, né? Bom, se a política se faz a partir da representação, se as mulheres são metade da humanidade, logo elas devem estar de maneira paritária em todas as decisões da vida social e política de todas as nações, né? Não se trata de uma busca de paridade numa empresa ou numa instituição específica, mas de uma busca de paridade na vida social como um todo, porque essa paridade ela é só a representação de que as mulheres são metade da humanidade, que, portanto, podem tomar as decisões sobre o destino dessa humanidade de maneira paritária em relação aos homens. Não é por ser mulher que vai ser melhor, né? Mas por ser paritário pode ser melhor na medida em que desequilibre, né, esse poder majoritário na mão dos homens. Quando você vai olhar na sua vida cotidiana, tem sempre um homem te dizendo o que fazer. É cotidiano, não é uma coisa assim, né, que tem um presidente da República que é homem. Não, é absolutamente cotidiano. E eu acho que a paridade ela ajuda também a furar um pouco, né, essa pretensão masculina do saber-poder, porque é uma pretensão, né? De fato, não há nada que justifique esse lugar suposto de superioridade. É uma construção cultural contra a qual nós, feministas, estamos, digamos, batalhando há muito tempo. Mas não a paridade não dá nenhuma garantia, né? Como ser mulher também não dá nenhuma garantia. Nesse ponto, eu acho que a gente talvez tenha muito que aprender com as feministas negras, né? Quando elas contam. Uma das coisas bonitas que eu já vi foi a vereadora Marielle Franco, que depois foi executada pela milícia no Rio de Janeiro, mas a vereadora Marielle Franco, num evento, contando o dia que ela tinha se descoberto negra. Que não é uma descoberta fácil, né? É uma descoberta de se descobrir subalterna, de se descobrir racializada, de se descobrir inferiorizada na vida social. E, numa certa medida, também tem muitas mulheres que nunca se descobriram mulher, no sentido de se descobrirem num lugar que não é o lugar universal, né? Que não é o lugar discriminado. Tem muitas mulheres que preferem achar que elas
são iguais aos homens e passar pela vida sem perceber o tamanho da discriminação a qual elas estão sendo atacadas. Porque significa, na verdade, aceitar, ainda que aceitar com revolta, né? Eventualmente, com revolta, insistiria, mas significa aceitar um lugar que é secundarizado. Então, aceitar no sentido de se colocar num lugar que é secundarizado para depois, então, ter que lutar para sair dali. E não é uma luta simples, nem é uma luta fácil. É sempre um risco. É outra coisa também da pedagogia da Bell Hooks, essa pedagogia que envolve o eros, que envolve a coragem da verdade, que envolve falar de si, da experiência, ela tem risco. Não dá para nadar nesse mar sem se molhar. Tem um risco. A gente está falando de uma pensadora que sofre as consequências no seu corpo de erguer a voz e dizer aquilo que precisa ser dito. Bem, o Brasil é um país racista. É preciso que isso seja dito, e não só dito, mas que seja o tempo inteiro interpelado para que as práticas racistas e sexistas sejam transformadas. E não vai ser possível fazer isso, gente. Não vai dar para fazer omelete sem quebrar os ovos. Não vai ter conflito. No próximo bloco... Então, eu acho que o nosso sistema educacional, ele está totalmente moldado por uma concepção de educação que é caduca. Todo conhecimento precisa ser compartilhado e difundido. Só assim ele é capaz de provocar impacto real na sociedade. Conhecimento que ninguém conhece não é conhecimento. E durante séculos, foi isso que aconteceu com o pensamento das mulheres. Foi abafado, ignorado, descartado. Hoje, existe todo um movimento para trazer à tona este conhecimento escondido, essa visão de mundo. E para que este saber tenha a chance de realmente transformar vidas, a educação é fundamental. Quando a gente toma a educação como um bem comum, a gente precisa que ela fale a história de todos nós, né? A gente precisa que ela ajude a formar cidadãos preparados, né, para participar, enfim, do mundo como ele se encontra hoje, né, de um mundo diverso e plural. Então, assim, é uma dupla dificuldade mesmo, né? Ser mulher brasileira jovem, ser mulher brasileira periférica, né? Fazer e ser reconhecido por fazer filosofia no Brasil. Então, sim, essa dificuldade existe, né? E aí, eu acho que uma das maneiras de a gente ultrapassar essa dificuldade na sala de aula, né, tem a ver com o modo como a gente encara as formas da filosofia, né? As formas da filosofia se apresentar. Porque quando a gente olha para a história da filosofia no Brasil, no século XIX, feita por mulheres, a gente vê que muitas delas usaram outras maneiras, né? Você tem, enfim, é uma tradução, mas o panfleto de Nízia Floresta, o Opúsculo Humanitário, é uma coleção de ensaios que foram produzidas, que foram publicadas na imprensa, né? Nos jornais, ao longo de diversos anos, e depois solidificados em um livro. Então, assim, o ensaio como forma filosófica, o panfleto, a peça de teatro, né? O romance. E aí é interessante a gente falar da filosofia a partir daí também, né? Como uma prática do pensamento, né, que pode se expressar em romances literários, por exemplo, né, que o romance literário pode ser pensado como um ato político fundador, né, que solidifica a nossa experiência comum, assim, e que pode ser fundante da nossa identidade nacional, né. E aí, então, eu acho que essa é uma estratégia, a gente retornar a essa questão das formas literárias da filosofia, os seus marcos estilísticos, né? E a outra estratégia é também pensar em como contar a história da filosofia a partir de outros marcos geográficos, né? Outros marcos temporais.
que não, por exemplo, a história da Europa, né? A Revolução Francesa, a Segunda Guerra, e não, por exemplo, a independência do Brasil, a nossa proclamação da República, a colonização, né? Como parte desse momento de formação da modernidade. Acho que essas são algumas estratégias, né, para que a universidade cumpra a sua função social, assim, também, de modo mais pleno. Eu acho que enquanto nós ficarmos detidos a esse modelo do pensamento ocidental, euro-estadunidense, eu acho que a gente não vai conseguir gerar políticas públicas adequadas para a nossa sociedade, né? Então, eu acho muito importante a gente ter uma percepção disso e uma percepção de que nós precisamos encontrar respostas recorrendo àqueles que são o foco dos problemas que nós estamos vivendo, né? Quer dizer, no caso, por exemplo, da Covid, nós temos, então, que pegar os diversos segmentos da nossa sociedade e ver o modo como eles foram afetados pela Covid e que tipo de medidas poderiam ter sido tomadas para evitar o nível de comprometimento que eles tiveram com a doença, né? Quer dizer, então eu acho que só no momento em que a gente percebe que a gente precisa de fato de uma perspectiva de justiça que seja mais maleável e que seja menos essencialista, né, que a gente vai poder gerar políticas públicas compatíveis com essa perspectiva de justiça, né, e que gerem respostas satisfatórias para a nossa sociedade. Então, eu acho que o pensamento decolonial é fundamental para esse processo. Para dar um exemplo do modelo educacional, o que os nossos alunos aprendem? Eles aprendem matemática e aprendem português, né? No meu tempo, nós tínhamos aula de artes, projeto, educação corporal, né, milhões de coisas, né? Cada vez mais essas outras opções didáticas, elas são colocadas à margem em nome de um melhor aprendizado, de um tipo de conhecimento formal, né, que aos belos moldes da racionalidade abstrata, né, desenvolvida, modelo cartesiano. Nós temos uma sociedade onde muitos indivíduos possuem inúmeras habilidades corporais e artísticas que são totalmente desprezadas nas escolas que eles frequentam, né? E habilidades que, se fossem desenvolvidas, garanteriam a esses indivíduos uma posição social muito mais compatível, não apenas com as suas identidades, mas também com o que eles podem trazer de relevante para a sociedade, né? Então, que numa mesma escola, uma criança seja obrigada, se ela tem dons musicais, ou se ela tem ela tem uma capacidade de dançar, ela seja obrigada a colocar isso de lado em nome da matemática, eu diria que é uma escola que simplesmente não está servindo aquela criança. Por quê? Porque dificilmente ela, em função do contexto em que ela vive, ela vai querer se apropriar daquele conhecimento matemático para fazer muita coisa na vida dela. Ao passo que aquelas outras capacidades que estão sendo ali abafadas nela poderiam permitir uma forma de vida extremamente produtiva no seguinte de que florescesse, podia fazer com que aquele indivíduo florescesse e fosse aquilo que ele verdadeiramente gostaria de ser, né? Então, eu acho que o nosso sistema educacional, ele está totalmente moldado por uma concepção de educação que é caduca, num certo sentido, porque ela negligencia várias outras formas de saber e de existir no mundo, e que são muito importantes numa sociedade como a nossa, né? Então, isso mostra o como é importante o pensamento decolonial para fazer a crítica desse modelo e para permitir que as nossas crianças sejam excelentes sambistas, né? Excelentes dançarinos, ao invés de engenheiros. Por que o valor social dela vai ser dado se ela for engenheira, mas não se ela for sambista? Quer dizer, na verdade, nós geramos uma hierarquia na sociedade que acaba atingindo as nossas crianças desde o início e que fica dizendo a elas que aquilo que elas podem ser ou que gostariam de ser não tem valor social, né? Isso não é verdade. Isso tem valor social e nós precisamos investir nisso, porque é nisso que elas querem florescer. E a nossa sociedade só vai florescer quando seus membros florescerem,
né? E os seus membros não são médicos, professores, engenheiros, mas são muito mais do que isso. São profissões e funções que nós sequer conhecemos, mas que eles vão mostrar para nós que são fundamentais e que podem contribuir efetivamente com a nossa sociedade. Mas como seria aplicar propostas de educação decolonial na prática? Será que elas não correm o risco de ficar só na teoria? A experiência de educação em comunidades quilombolas mostra que uma pedagogia decolonial não só é possível, como é transformadora. Uma das grandes questões nas comunidades quilombolas de políticas públicas é a inexistência ou a existência de escolas que não atendam os princípios norteadores da comunidade. Às vezes existe a escola no território, mas a escola não está... É uma escola colonizadora, uma escola que não dialoga com a experiência, com o território, com a cultura e com as práticas da própria comunidade. As lideranças quilombolas, em especial as mulheres têm esse papel nas suas comunidades, né, de serem guardiões da tradição, né, de serem pessoas que estão transmitindo esses saberes. Elas foram, ao longo dos anos, formulando pensamentos e pensamento que vai, inclusive, se configurar numa política pública que são as diretrizes curriculares escolar para a educação quilombola. Então, tem um aspecto da escola. Que pedagogia é essa, né? Se eu posso dizer? É uma pedagogia que, aí eu vou dizer, converge com a Bell Hooks e com Paulo Freire, que é uma pedagogia que está atrelada a alguns pontos que são centrais para as discussões quilombolas, que é a noção de território e ancestralidade. A relação que se estabelece com o território e o lugar informa a maneira como se vai produzir conhecimento. Isso é tão radical do ponto de vista, quando a gente vai pensar do ponto de vista de uma perspectiva neoliberal de educação. O que é uma perspectiva neoliberal de educação? Né? A gente aprende instrumentos, alguma coisa, para se dar bem no mercado. O que a pedagogia, as práticas pedagógicas quilombolas estão ensinando? Aí, convergindo com a Bell Hooks, olha, o conhecimento, ele deve servir para dar ancoragem afetiva com você, com o lugar. Porque, gente, vamos viver não é docinho. Viver não é fácil. Se a gente não vai reforçando, construindo os vínculos afetivos que a gente tem com a nossa história, com a nossa ancestralidade, com o nosso espaço, vai sobrando o quê? O que a gente está vendo hoje, vários autores falando, entre neoliberalismo e sofrimento psíquico. Sofrimento psíquico. É remédio para dormir, é remédio para acordar. Aliás, nem vou dormir mais, porque é o trabalhador que não dorme. No próximo bloco... Quem disse que a mulher não pode ser competitiva e violenta? As mulheres podem ser competitivas e violentas, né? Quem disse que os homens não são amorosos e solidários? Os diversos movimentos feministas já conseguiram grandes resultados, mas a luta ainda está longe de terminar. Quais serão os próximos passos do feminismo? Essa pergunta também pode ser feita de um outro jeito. Quais serão os próximos passos do nosso mundo? Porque o feminismo está aí, em ondas cada vez maiores e mais poderosas. Agora, é muito difícil pensar em uma sociedade sem considerar as reivindicações, demandas e conquistas das mulheres. Nos anos 80, quando eu dizia que eu era feminista, eu escutava muito uma frase que era assim: eu não sou feminista, eu sou feminina. Eu achava uma frase muito curiosa, porque era excludente, né? Era uma coisa excluía a outra. Porque, de fato, houve, né, um movimento muito violento de transformar o termo feminismo em alguma coisa pejorativa. Chamar alguém de feminista era praticamente xingar alguém de feminista, né? Então, isso, de fato... Eu estou vendo aqui na minha frente uma plateia muito jovem que talvez não saiba, não tenha vivido isso, né, na vida, mas isso existia, né? E
E eu acho que uma parte do que eu mencionei há pouco, que é essa ideia de que você se colocar, né, publicamente como uma mulher, significa você se confrontar com esse problema, né, de que você entra na vida social num lugar secundário. Eu acho que não é por acaso, né, que mesmo com todas as transformações que a sociedade brasileira e a sociedade como um todo já passou, né, em relação ao que pode ser o lugar de uma mulher na vida social, eu acho que mesmo com tudo isso, o que a gente vê é que, como na vida cotidiana é difícil, né, eu acho que muitas mulheres talvez prefiram não comprar essa briga, né, no sentido de reafirmar a própria ideia de que ser mulher é alguma coisa essencialmente boa e, portanto, deve ser valorizada pela sua essência. O que a gente está propondo é só uma pequena parcela de liberdade, porque a gente não acredita numa liberdade total e absoluta. A gente sabe que isso não vai ter. Mas a gente está pedindo uma pequena parcela de liberdade em relação a essa ideia de que é possível continuar dividindo o mundo entre quem é humano e quem não é humano. A própria proposição de pegar todos os humanos e dividi-los entre aqueles que têm direitos a ser humanos e aqueles que não têm direitos a ser humanos já é uma proposição que não pode responder a uma interpelação ética, porque somos todos humanos e essa divisão ela é absolutamente arbitrária. É claro, muitas vezes as pessoas se deparam comigo, né, e encontram uma mulher de classe média, professora universitária, heterossexual e branca, né? Pelo menos aqui no Brasil, branca. E as pessoas falam assim, o que você tem a ver com as decoloniais? Muitas vezes as pessoas acham que colocando isso vão dar uma quebrada na minha questão, né? E, na verdade, eu me identifico com muitas coisas e alguns funcionamentos são básicos para mim. Só faz sentido para mim uma moralidade que não atravesse o respeito por uma questão de raça, por uma questão de gênero ou de orientação sexual, é constitutiva da minha identidade. Então, é nesse sentido que isso pode ser tão fundamental para mim, embora eu possa não ser vista como alguém passível de ser vítima desses preconceitos, como para uma pessoa que é vítima desses preconceitos, né? Quer dizer, eu acho que isso é algo que, no fórum íntimo, eu sinto como constitutivo da minha identidade e é constitutivo da minha luta. Eu não abriria mão dessa luta por nada, né? Quer dizer, embora isso pareça algo estranho para alguns, vindo de uma mulher branca, essa luta toca no mais profundo âmbito do meu ser. Então, nesse sentido, são com esses grupos que eu, independente de qualquer coisa, de qualquer constituição física ou pertencimento socioeconômico, eu me identifico. E um mundo onde esses indivíduos não possam florescer é um mundo onde eu não posso florescer, onde o meu pensamento não pode florescer, e assim sucessivamente. E um mundo no qual eu não gostaria de viver. A Afrodite 22 diz assim, que a escritora Ursula Le Guin fala de uma teoria em que deveríamos mudar as narrativas, que são masculinas no geral, jornada de heróis que matam, conquistam, e passar a construir narrativas colaborativas, mais femininas, falar de processos, não de resultados imediatos. O feminino se tornou invisível e esses valores foram substituídos pela competição e pela violência. E a pergunta que ela faz é, pensando em sustentabilidade, o futuro é feminino? Me incomoda associar uma prática ao gênero, sabe? Porque as narrativas heróicas são narrativas masculinas e as narrativas de processo são
narrativas femininas. Essa maneira de dividir as nossas práticas narrativas é uma maneira generificada, né? É um tipo de divisão de trabalho de gênero que, a meu ver, deve ser subvertida in totum, né? Porque quem disse que a mulher não pode ser competitiva e violenta? As mulheres podem ser competitivas e violentas, né? Quem disse que os homens não são amorosos e solidários? Os homens são amorosos e solidários, podem ser amorosos e solidários. Quando a gente pensa nas virtudes, o que é ser virtude? O que é uma história virtuosa? Como a gente deve... Qual a boa prática da narrativa histórica, né? Quais os métodos que a gente deve usar para fazer história da filosofia, história do pensamento? E em paralelo, né? Quais as virtudes que a gente deve cultivar, né? Para o exercício da cidadania e da democracia, né? Solidariedade e amorosidade. Mas essas virtudes são virtudes propriamente femininas? O que isso quer dizer, né? Acho que a proposta de oferecer modelos de virtudes, ou virtudes que devem ser tomadas como princípios e exemplos para o nosso convívio social, nossa prática social, devem ser modelos para todos, assim, devem ser modelos para todos. A violência, ela deve ser abandonada, né? Ela deve ser limitada por todos. Por que eu tenho que esperar que um homem seja mais violento que uma mulher? Por que eu permito ao homem ser violento? Essa é uma pergunta de gênero também. Por que eu permito ao homem ser violento? Por que eu não permito ao homem ser amoroso e solidário? Né? Por que isso quer dizer que ele é uma outra coisa que não o que ele é? Né? E aí o futuro é feminino. Eu acho que o futuro é um futuro que preenche lacunas de gênero. Eu acho que o futuro é plural. O futuro é plural. O futuro é feminino, é masculino, é o meio do caminho. O futuro é plural. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube.